Capítulo 10 do livro Sabedoria de Preto Velho, de Robson Pinheiro e Pai João de Aruanda. Salve o povo de Guiné, viva o povo de Luanda, na seara de Jesus, tem lugar para toda banda. Pai Velho canta sob bênção de Oxalá, que é Jesus nosso Senhor, o Jeová, o nosso Pai Alá. Cada um faz o que pode, do jeito que sabe faz. Tem lugar para todo filho, no país de Aruanda. Críticas, por Robson Pinheiro. Lembro-me de um dia em que alguém criticava companheiros de outras religiões e sua forma de culto de adoração a Deus. O comentário era feito por um companheiro espírita que defendia a pureza doutrinária e a ortodoxia reinante em diversos setores do movimento espírita. Pai João, que conhece bem o valor do silenciar e do emudecer, sabe detectar o momento em que é pertinente fazer suas observações. Não se calaria diante de algo que pudesse prejudicar os filhos de Nego Velho, como falam. Ao contar esse episódio, parece que o vejo novamente. Meu pai, que nunca foi espírita, mas sempre conviveu com a mediunidade, a esbravejar pela casa em que morávamos enquanto minha mãe ainda estava encarnada. Ele reclamava de Pai João, que informava Everilda Batista das atitudes menos confessáveis do marido e dos filhos. Esse velho morreu, mas esqueceram de enterrar sua língua. Ela continua solta por aí, feita um chicote. No final daquela reunião, cujos comentários invocavam a tolerância religiosa, o pai velho assume o médium e fala, de forma a tocar os corações e despertar profundas reflexões em nossa mente. Em vez de repreensão, aumenta a tonalidade e o volume da voz, utilizando ectoplasma, e transforma sua fala em canto. Salve o povo de Guiné. Então ele falou aqui sobre uma determinada reunião em que as pessoas eram mais ortodoxas, no sentido de ter um pensamento só numa direção e não aceitar outras ideias que sejam diferentes do que elas pensam, e que nesse instante aqui o que estava acontecendo era uma crítica à forma de culto e outras formas de culto e outras formas de adoração a Deus. E que o pai João não perdia a oportunidade de falar quando fosse necessário. Até ele usou um exemplo aqui, o Robson Pinheiro, de um momento da vida dele em que essa situação acontecia. Mas o pai João sabia o momento de falar o que era adequado, né? E aí ele esperou o final da reunião, né? Assim, aquelas reflexões sobre a tolerância religiosa, e ele falou aqui, né, esse versinho que a gente leu no começo. Salve o povo de Guiné, vive o povo de Luanda, na seara de Jesus tem lugar para toda banda, ou seja, cada um se expressa do jeito que acredita, que pensa, que sente, que vive aquela doutrina. Tem lugar para todo mundo, né? Comentários, Pai João de Aruanda. Que é isso, meu irmão? Por que falar da casa do outro quando a nossa casa está cheia de motivos para transformação? Por que citar os insucessos espirituais alheios quando nos falta muito para aprender, caminhar e acertar? Não perca tempo relatando ocorrências infelizes dos outros. Eles também, tanto quanto nós, se esforçam como podem para abolir a miséria de muita gente e resgatar sua dignidade perdida. São dispenseiros do bem trabalhando em nome do Senhor em outra seara, com outros instrumentos. Se nós estivéssemos no lugar deles, talvez não saberíamos agir diferente. Mas no lugar em que nos encontramos, servindo conforme a cartilha que seguimos, deixamos muito a desejar. Falta-nos um imenso caminho a percorrer, até que possamos ser considerados verdadeiramente trabalhadores do Pai. Pense nisso, meu filho, e aprendamos juntos a dominar a palavra que sai da nossa boca e controlar os comentários infelizes em relação àqueles que foram chamados por Jesus para realizar um tipo de tarefa que a gente rejeita fazer. Então aqui, especialmente, né, nesse termo de criticar as outras religiões, né, a maneira que as pessoas encontram de
de fazer a religião delas, seja por cultos exteriores, por práticas do jeito que cada um acredita, como a gente tem os irmãos evangélicos, os católicos, os umbandistas, os que estão do candomblé. Então, ele falou, a gente não tem que se achar o certo. Tem uma frase que fala que a melhor religião é que torna o homem melhor. Então, isso é o mais importante, não é o que a gente acha que é certo, a gente querer impor para as pessoas e achar que só a gente está com a verdade. Né? Às vezes tem um trabalho ali que a pessoa está fazendo e que na nossa a gente nem faz e nem tem coragem de fazer e o outro vai lá e faz. Né? Um trabalho, por exemplo, que eu sei que tem as missões, né, que os evangélicos fazem na Cracolândia, por exemplo. Olha que trabalho, né, que é feito. Tem grupamentos religiosos também da Igreja Católica que fazem os trabalhos com os dependentes químicos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o julgamento, com a fala, né, com a forma de fazer os comentários a respeito da adoração dos outros. Porque cada um encontra o seu espaço, o seu jeito, a sua afinidade, o seu momento, o seu jeito de manifestação. E já pensou? Seria preferível então que a pessoa estivesse fazendo o quê? Roubando, cometendo crimes? Ela está fazendo a religião dela do jeito que ela acredita. Então, para isso, a gente não deve implicar, não deve buscar isso que já aconteceu tanto no nosso passado e que foi, inclusive, motivo de extermínio de pessoas, né? Como os cristãos, os primeiros cristãos, né? Que foram lá jogados aos leões, né? Será se a gente tivesse oportunidade, a gente ia fazer isso de novo, né? Com quem não pensa igual a gente, né? Que era o que acontecia lá. Ele só tinha uma forma de entender e de adorar e não é assim, você vai ser morto, né? Então a gente precisa muito repensar nisso, pensar assim, como que a gente queria, como que a gente gostaria que essa pessoa estivesse. Principalmente se for dentro da própria casa, né? Porque tem casas que tem pessoas que são da mesma família, que moram na mesma casa. E cada um é de uma religião. Então tem que haver muito discernimento para conviver bem. Porque se cada um for querer impor a sua, vai viver. Vai ser ruim a convivência. Né? Agora, se cada um respeitar a outra e entender a necessidade de cada um, a convivência vai ser tranquila. Né? Sem querer impor nada a outra, a sua verdade, a sua forma de pensar, a sua forma de manifestar a sua religiosidade. Bom, então isso foi o que eu apreendi e entendi do que está aqui no capítulo 10.